Então vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Senhor Deus, mais uma vez eu te peço que, ao entrarmos agora neste estudo desta mensagem, neste assunto, que o Senhor nos ajude a compreender perfeitamente aquilo que o Senhor tem e deseja nos mostrar, e que nós possamos te conhecer melhor, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar a nos moldar a um caráter semelhante ao teu, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua paciência e longanimidade para conosco. Agora, nos ajude, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor, amém. Nós paramos no último domingo, no parágrafo 37, né? E estávamos falando sobre, o profeta estava falando aqui sobre o engano, né? Quão enganoso. Aliás, eu vou reler o 36 para que a gente consiga prosseguir, né? Vocês que trouxeram a mensagem. Também chegou uma outra nova aí, né? E é uma mensagem dupla, duas mensagens em uma. A gente tem com fartura. Palavra de Deus com fartura, ensino com fartura, né? É isso. Agora, ele, por essa queda, está falando de Satanás, tomou o controle e possuiu o jardim do Éden. Uma coisa que Deus tinha feito perfeitamente para seus filhos. O inimigo foi lá e tomou, se apoderou, né? Apoderou-se do Éden. E agora ele tem tido 6.000 anos de governo enganoso. É o que o diabo vem fazendo, né? Ele trabalha no engano, vem enganando o tempo todo, né? Enganando as pessoas, os filhos de Deus, como fez naquela época. Porque eles tinham como base o livre arbítrio.
né? Direito de escolha, poder de escolha. E Satanás se apoderou desta coisa para apresentar uma coisa para eles e eles escolher isso e cair. Tudo o que ele faz é se apropriando do que Deus fez, se apoderando. Esta é a ação dele, o trabalho dele. Deus faz uma coisa boa, ele vai lá e perverte aquilo. Deus cria uma coisa boa, ele vai lá e perverte aquilo. Esse é o trabalho do diabo. Perverter, mudar, enganar, derrubar, sujar, matar, roubar, destruir. Então, o que eles tinham como base o livre-arbítrio para agir como quisessem. E crendo que agiriam corretamente, ou confiando que agiriam corretamente, eles agiram de forma errada e venderam sua primogenitura, como fez Esaú para o mundo. E Satanás ganhou e tomou o controle dele. E ele tem tido 6.000 anos para construir seu Éden. Assim como Deus teve 6.000 anos para concluir o seu. Fala assim, Deus teve 6.000 anos para fazer. Foi 6 dias, é porque um dia com Deus é 1.000 anos. Um dia para com o Senhor é 1.000 anos. Então ele fez as coisas, tudo em 6 dias. No 7º ele descansou. Né? Mas um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Então logo do início ali, o diabo entrou e até aqui tem levado 6.000 anos para construir o seu Éden. Assim como Deus teve 6.000 anos para concluir o seu. E isso foi com engano. Engano da palavra ou das pessoas. E agora estabeleceu o seu próprio Éden nesta terra em pecado. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. Amém? Em justiça, em pureza, em coisas limpas, em coisas justas, honestas. Este é o Éden de Deus. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado. Por isso que existe morte, destruição. Porque o reino dele é construído, estabelecido em pecado. Você está vendo o que está acontecendo em Los Angeles? Quem acompanha alguma notícia assim? Los Angeles está queimando. Hollywood está pegando fogo. Agora, o que é aquele lugar lá? Aquele lá o profeta disse, é o quartel-general de Satanás na terra. É de lá que ele comanda suas modas, suas influências pecaminosas, sexuais, viu? É de lá. Seus filmes imorais. Se você assistir uma premiação de Hollywood, você vai ver a canaíce. E você vai ver o que muitos deles falam acerca de Deus. É uma piada. Uma piada. Viu? Se levantam mulheres lá pervertidas e começam a falar piada do Senhor, de Deus. Um ator lá que recebeu o prêmio por ter feito um papel em um filme, agradeceu a Satanás por ele ter feito aquele papel. É isso que eles usam lá.
Aí isso vai para dentro das casas. E as pessoas estão amando Hollywood. E aquilo está infestado de demônios, de espíritos malignos, que apoderam-se das pessoas. Viu? É porque as pessoas não sabem, elas veem só aquelas coisas bonitas. O diabo é assim, ele só mostra a face bonita. Ele mostra a coisa que parece boa, atrativa. Viu? Mas por trás daquilo é demônios. Viu? Então Hollywood, o profeta disse na mensagem, a invasão dos Estados Unidos se tornou a capital, ou seja, o quartel-general do diabo, para manchar. Porque, interessante, o diabo sabe onde ele vai. Ele não vai usar uma naçãozinha sem influência, um paizinho que não tem nada. Ele se apoderou da maior nação, das mais poderosas que existe na terra. Correto? Na terra, lá atrás, antes do pecado, toda a terra era maravilhosa. Toda a terra era maravilhosa, mas ele foi para o Éden. Para o Éden. Porque o que era o Éden? O Éden era o quartel-general de Deus. O jardim do Éden. Porque toda a terra era uma maravilha. Não havia lugar ruim na terra. Certo? E ainda assim um jardim. Havia o Éden. E no Éden Deus fez um jardim para ser o quartel-general de Deus, onde seus filhos vivessem ali, e dali Adão comandasse tudo junto com Eva. No Éden. Mas Satanás escolheu onde? O Éden. Ezequiel capítulo 28, ele fala disso. Estavas no Éden. Falando de Satanás, estavas no Éden, jardim de Deus. E não era um monstro não, ele disse toda a cobertura, né, tua era gloriosa. A serpente não era isso que as gravuras mostram, a serpente era um animal muito bonito, atrativo. E também tinha uma boa comunicação. Faculdades de falar bem. Então, Satanás não escolheu nenhuma outra nação, ele escolheu a mais influente. A potência. Escolheu uma das maiores da terra, Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, ele escolheu o coração ali, Los Angeles, Hollywood, na Califórnia. E ali ele estabeleceu o seu trono de imundícia, de sujeira, de comando, de cinema, de moda, de tudo. E não pensa que isso é só no mundo, isso também invadiu a religião. As igrejas adotaram o método de Hollywood. Saiba você disso. Por isso que o profeta falou tanto. Pregadores de Hollywood, cantores de Hollywood, religião de Hollywood, igreja de Hollywood. Você vê todos aqueles palcos com brilhos, com luzes, shows, o que é aquilo? Hollywood. Quando você vê esses cantores famosos, tem uma matéria lá que tem uma pregadora aí que para pregar, ela cobra um cachezinho ali, simplesmente de 50 mil reais, para pregar em um culto. E aquilo tem que ser um palco muito bem montado, muito brilhoso, muito bonito. Isso é Hollywood. Cantor cobra muito caro para cantar, para fazer um show. Então, não pense, aquilo não é adoração a Deus. Aquilo não é culto. Aquilo é show.
é show, não é culto. Deus nunca estabeleceu um culto onde essas coisas são assim. O culto de Deus é simples, é com reverência, é com respeito, é com honestidade, é com sinceridade, é com verdade, é com pureza, é sem muito brilho, é sem brilho, mas é com verdade. É em espírito e em verdade. Esse é o culto que Deus recebe. Esta é a adoração que Deus recebe. Não é adoração luxuosa, é uma adoração em espírito e em verdade. Jesus disse: Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim, desta maneira, o adorem. Então, irmãos, as pessoas pensam que Deus está precisando mendigar adoração para poder Ele aceitar assim de qualquer forma. Deus não está mendigando adoração e pedindo: ô fulano, me adora aí. Você acha que Deus anda atrás? Me adora, meu filho, minha filha, me adora. Deus não precisa disso não. Deus tem anjos ao seu redor toda hora, louvando, adorando, com louvores santos, viu? Ele não precisa dessas coisas mundanas de Hollywood para dizer que estão adorando ao Senhor. Isso é imundícia diante de Deus. Então, Hollywood não simplesmente se prendeu ao mundo caído, sujo, não, mas as próprias igrejas adotaram o método de Hollywood. Adotaram o método de Hollywood. Tudo hoje é brilho, irmão Herá. Tudo hoje é luzes. Tudo hoje é grandezas. Tudo hoje é uma exposição. Certo? Tudo hoje é uma exposição. É mostrar. Você não, hoje em dia assim, você não pode ver uma coisinha acontecendo que já expande tudo. É exibindo. Virou um exibicionismo, igreja hoje, evangelho não, porque evangelho não é isto. Evangelho não é um exibicionismo. Evangelho é o poder de Deus para transformar uma vida caída. O verdadeiro evangelho foi enviado para salvar os pecadores perdidos, não para produzir brilhos, produzir riquezas, produzir coisas majestosas aos olhos das pessoas, não. Exibicionismos, fazer de homens ídolos, fazer de homens famosos. O evangelho nunca veio fazer um homem famoso. Não foi para isso que o evangelho foi enviado, meus irmãos. Se Paulo disse assim: se eu prego o evangelho, oh, meu Deus, olha esse grande exemplo. Esse é o exemplo a ser seguido, de pastor, de apóstolo, de profeta, de pregador, de evangelista. O exemplo é Paulo. Deus colocou Paulo como um exemplo de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro missionário, de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro profeta. E ele disse: se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ele disse: se eu prego o evangelho é porque eu fui um homem chamado por Deus, e eu mereço, e eu tenho que ser um grande homem, e isso me deu fama. Não, não tenho de que me gloriar. Mas evangelho, por causa disso, quantos homens não têm se tornado famosos, que atraem olhares, que atraem multidões. E eu pergunto, meus irmãos, essas multidões estão indo para Cristo? Estão sendo conduzidas a Cristo?
Ou muitos deles não estão ali por causa da grande igreja, por causa do grande homem. Nesta era é isso. Muitas pessoas estão sendo conduzidas à igreja, elas não estão sendo conduzidas a Cristo, porque Cristo é simples. Quando Jesus se manifestou, em todas as eras, pode estudar a Bíblia aqui e mostrar para você ver. Ele nunca veio como exibicionismo. Ele veio em simplicidade, mas em verdade. Porque o objetivo dele não era transformar como é que eu posso dizer? Não era demonstrar uma grande beleza, uma grandeza. O objetivo dele foi salvar o pecador caído. Esse é o objetivo da pregação da palavra. É salvar o pecador caído, a pessoa que está perdida, e mantê-lo limpo. De que adianta encher a igreja de membros e aqueles membros não terem uma vida balizada pela Bíblia e não viver de acordo com a palavra de Deus? Por que as pessoas não estão sendo conduzidas a Cristo? Porque quando Cristo se apodera de uma pessoa, essa pessoa é dele, e essa pessoa vive para ele, e essa pessoa louvará a ele, servirá a ele. Ela não andará atrás de brilho de Hollywood. Ela está interessada na vida de Jesus. Uma pessoa salva, presta atenção, uma pessoa realmente salva, ela vive como uma pessoa salva. Uma pessoa salva, ela vive como uma pessoa salva. Uma pessoa salva, ela obedece Jesus. Uma pessoa salva obedece a palavra. É isso que um salvo faz. Viu? Então veja. Está lá pegando fogo. Não sei quantos mil hectares de terra. Casas, mansões de artistas. Tudo pegando fogo. Tudo pegando fogo. Até a calçada da fama. Você sabia? Quem já viu aqui falar da calçada da fama? Para ter o pezinho lá, meu filho, realmente tem que ser famoso. Então, o sujeito vai lá e ele coloca o pé dele lá num cimento, ou a mão, ou qualquer coisa assim, está lá, a calçada da fama. Está pegando fogo. Eu fico pensando, o que não saiu para o mundo daquele local? Quantas vidas destruídas, influenciadas, indo para o inferno, que estão indo por causa de Hollywood. Irmão, o pecado não ficará sem punição. Não fica. Não pense o homem, o mundo, que ele vai pecar e continuar indo e Deus não vai barrar aquilo. O juízo, Deus tem uma lei, irmão. Deus tem uma lei e Deus é justo. Deus é justo. Ele é bom, misericordioso, maravilhoso, demais, bondoso, mas Ele é justo. E Ele tem uma lei. Chega a um limite. Então, está lá.
famosa Hollywood, grandiosa, prepotente, influenciadora, está queimando. Agora aquilo lá é só um demonstrativo, muito pequeno. Do que vai acontecer com este mundo. Eu me lembrei aqui de uma escritura. Lá nessa região, as casas são mansões de não sei quantos milhões, uma casa. Casa de milionários, de bilionários. Uma casa de luxo, de não sei quantos milhões. Todo famoso de Hollywood tem uma casa lá. Só que é lá. A Bíblia diz assim, tem um versículo que diz assim: as grandes casas terão fim. Eu não sei se é o livro de Sofonias que fala isto, Amós, eu não estou bem certo. Mas Deus falando do juízo, ele fala: e as grandes casas terão fim. Por quê? Você pega assim, mas por que isso, irmão? Por que acontece? Pecado. O mal do mundo é pecado. Pecado é o mal do mundo, das pessoas. Pecado. Agora, os rejeitadores da palavra são os pecadores. Os rejeitadores da palavra que são os pecadores. Porque aqueles que aceitam, Jesus morreu para tirar o pecado das nossas vidas. Mas para que isso seja feito, tem que aceitar a palavra, o Evangelho, a Jesus Cristo. Mas os rejeitadores da palavra, é isso que está aguardado para todos, infelizmente. Agora, esse é o Éden de Satanás, que vai queimar mesmo. Porque o Éden de Satanás, ele é construído, é estabelecido em pecado. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. Por isso o de Deus vai permanecer um dia, vai permanecer. O reino de Deus, a civilização de Deus que virá, que não tem nada a ver com essa civilização que nós estamos vendo do mundo. A civilização de Deus, ela vai permanecer porque será injustiça, não haverá pecado. Mas esta civilização, que é o Éden de Satanás, tem que queimar, tem que ser destruída por causa do pecado. Irmão, só existe uma razão para haver uma destruição. Não é o ódio de Deus. Eu estava pensando ontem ao ver essas imagens, essas cenas, as matérias, e as pessoas dizem assim: meu Deus, cadê Deus que não manda uma chuva, que não apaga esse fogo? Cadê esse Deus? Se Deus existe, por que Ele deixa isso acontecer? Aí eu pensei, cadê as pessoas que antes disso, que trabalham para Hollywood, que se envolvem com tudo do diabo, por que elas não perguntam: eu quero Deus agora, eu quero Deus, antes de chegar uma destruição daquela? Aí, quando acontece, vão culpar quem? Deus, pela destruição. Vão culpar Deus pela destruição. Vão culpar Deus pelas mortes. Vão culpar Deus pelas guerras. Ah, meu Deus, tanta guerra, por que Deus permite isso acontecer? E morre criança, e morre mulheres, e morre... Por que está levando, colocando na conta de Deus?
Deixa eu dizer, Deus não tem nada a ver com destruição, com pecado, não. Ele não é culpado disso, não. Toda morte, toda destruição, tudo é por causa do pecado, não é Deus. O pecado tem que ser punido. Mas não é. Por que que Deus faz isso? Não, o culpado disso é o pecado, não é Deus não. O culpado da destruição é o pecado, o culpado da morte é o pecado, não Deus. Agora Deus, sendo justo, Ele tem que cumprir sua lei. Tem que cumprir sua lei. E Ele falou aqui no Éden, Ele disse, se comer, morre. Então ali estava a lei de Deus. No dia em que comerdes, certamente morrereis. Esta era a lei de Deus. E eles foram lá e comeram, morreram. Por quê? Porque esta é a lei de Deus. Quem foi o culpado daquilo? Deles morrerem? Deus? Não, não foi Deus. Então, a Eva ou Adão podia muito bem dizer, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer conosco? Deus dizer, eu deixei? Eu disse para vocês não fazer. Eu disse para vocês não tocar. Eu disse para vocês não fazer isto. Ah, meu Deus, por que acontece isso? Meu Deus! Como se Deus fosse o culpado disto. Então eu fiquei pensando, tanta destruição, cadê esse Deus? E aí as pessoas se aproveitam as pessoas que não conhecem, que não temem a Deus, que não têm um mínimo de temor do Senhor, vão dizer, Deus não existe mesmo não. Não, isso está acontecendo porque Deus existe. É o contrário. Isso lá está acontecendo porque Deus existe. Quem foi o culpado da destruição antediluviana? Deus foi culpado de inundar a terra com água? Era aquilo que Deus queria? Mas por que aconteceu? Pecado. Leia Gênesis 6. E todo pensamento do coração do homem era mau. E a terra estava corrompida e cheia de violência. E foi de tal forma que isso pesou em Deus. Qual foi o motivo da destruição do dilúvio no primeiro? Pecado. Qual foi o motivo de destruição de Sodoma e Gomorra? Culpa foi de Deus? Aquilo se tornou tão fedido, tão mal, tão pecaminoso diante de Deus que ele não suportou. Por que vai destruir o mundo agora? Qual é o motivo? Sempre foi pecado. E Jesus veio para nos livrar do pecado. Jesus veio para que para que Ele pudesse tirar o pecado de nossas vidas e nós escaparmos da destruição. Ele sabia que não podia consertar esse mundo sem tirar o pecado. Por isso que ele não aceitou, o diabo disse, eu te dou todos os reinos da terra para você, dou. Ele disse, cheio de pecado desse jeito, eu não quero. Não, eu vou comprar, eu vou pagar um preço, primeiro eu tenho que eliminar o pecado. Amém. Eu não quero um mundo cheio de pecado.
Como Jesus não quer pecado. Ele não quer uma pessoa cheia de pecado. Ele quer tirar o pecado daquela pessoa para que ele possa tê-la em suas mãos. Para que ela seja dele, mas não cheia de pecado. E eu digo mais, os que são de Jesus não estão cheios de pecado, porque Jesus tirou o pecado das suas vidas. Esses são os que são de Jesus. Ele quer o pecador, não o pecado. Jesus quer o pecador, não o pecado. Por isso, eu gosto muito daquele dedo, indicador. Sabe de quem que eu estou falando? Gosto muito de ouvir aquelas palavras daquele profeta, que quando viu Jesus descendo, e ele lá no Jordão, quando ele viu Jesus descendo, ele levantou aquele dedo, indicador de profeta, e apontou, e disse: aí está ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí está ele. Amém. O que ele veio fazer? Tirar o pecado, porque qual é o mal do mundo? Qual é o mal da vida das pessoas? Qual é o mal deste Éden, deste mundo, dessa civilização, desta sociedade? Pecado, e cada dia que passa, mais e mais está sendo acumulado. Amontoam-se pecado a pecado, pecado a pecado, até virar um monte de lenha seca. Então veja, o Éden de Deus foi estabelecido em justiça. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado, porque Satanás é pecado. Jesus disse que ele nunca, escute isso, quando Jesus falou de Satanás, sabia que Jesus falou dele? Sabia? Você já leu isto? Quando Jesus falou do diabo, ele disse: ei, ele nunca se firmou na verdade. Não é porque ele não conhece a verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Porque o diabo conhece mais da verdade do que muitos crentes e muitos pregadores. Ele crê que estremece. Não é o que diz a Bíblia? Ele crê que estremece. Ou seja, ele sabe que aquilo é verdade, que até estremece. Mas ele nunca, olha, foi o que Jesus disse, ele nunca se firmou na verdade. E assim também, tem muita gente que conhece a verdade, mas nunca se firma. É um problema. Nós não estamos aqui só para conhecer a verdade. Aí está. É João 8, né? Aí, ó. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Ele não tem a verdade. Aqui eu paro para dizer, é diferente uma pessoa conhecer a verdade e não ter a verdade. Não ter. A pessoa conhece porque vê, porque ouviu,
mas ela mesma não tem. Está entendendo? Não vai dizer para mim que o diabo não conhece a verdade. Bem aqui no Éden ele sabia. Ele sabia o que Deus tinha dito para Eva e Adão, ou não? Sabia? Será que sabia mesmo? Você tem certeza? Tem certeza que o diabo sabia o que Deus tinha dito? Foi assim que Deus disse? Ele chegou falando, foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? A Eva disse, não, de toda a árvore podemos comer. Mas daquela que está no meio do jardim não podemos, porque no dia que comermos, certamente morreremos. Aí ele pegou e disse, não, certamente não morrereis, porque Deus sabe. Hã? Deus sabe. Analisa isso aí, irmão. Que se vocês fizerem isso, vocês vão se abrir os olhos, vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal, e isso era verdade. Porque foi o que aconteceu, quando eles fizeram, abrir os olhos, eles conheceram o bem e o mal. Até então, Adão só conhecia o bem. Adão e Eva só conheciam o bem. Mas o diabo quis que eles conhecessem o bem e o mal. Ah, você quer conhecer o mal? Vá. Vá, para você ver. Ei, não queira conhecer mal não, conheça o bem. A Bíblia sempre nos diz, nós vamos, olha, se afaste do mal, apegue-se ao bem. Agora, depois de tudo isso, agora é outra questão, agora é o Senhor que quer que você saiba o que é certo e o que é errado. Viu? Mas aqui no Éden, eles eram inocentes. Você sabe o que é inocência? É a mentalidade do José, da Cecília. Ele não sabe fazer maldade. Você acha que uma criança conhece? Uma criança sabe discernir? É tão inocente que se ela brigar ali, discutir com o outro, dar uns tapinhas no outro, não demora um segundo, elas estão sorrindo. É ou não é? E até maiorzinho, criança, discutem. Até criancinhas maiores discutem, brigam, estão brincando. Não vai um minuto, eles estão juntos de novo. Por quê? Por que que nós adultos não somos assim? Nós adultos não basta nem falar não, basta um olhar. Nós já estamos desconfiados, nós já estamos... E aí para quebrar aquilo vai meses, vai anos. Palavras. Jesus disse, quem não se tornar como uma criança não herda o reino do céu. Que tal isso? Acha que herdar o reino do céu é intrigado, é brigado, é rixado, não se tornar como uma criança. O que é isso? É ficar pequenininho de novo? Não, é ter uma natureza como é a dela. Não quer dizer, a criança discute, mas ela não tem raiva,
não tem ódio, não tem sentimento maldoso. Eu posso discordar do irmão Júnior discordar de mim, e nós até ter uma discussão de palavras, mas nós nos amamos. Mas isso não acontece. Por quê? Porque o mal também está presente. Na criança ele não sabe o que é isso. Nós estamos vivendo uma era que nós não conseguimos, não é nós, eu estou falando nós, porque todos estão incluídos, mas as pessoas não suportam mais uns aos outros. Está ficando insuportável. Está chegando uma situação que as pessoas não se suportam mais, e Jesus disse isso. Jesus disse que isso ia acontecer antes da sua vinda. Uns aos outros se aborreceriam. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. E se ele falou, quem vai dizer que não é, que não está? Olha aí como é que está. É no mesmo local que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus disse, e uns aos outros se aborrecerão. Agora você já imaginou ir para o céu aborrecidos? Você já imaginou pessoas que vão para o céu aborrecidos um com o outro? Aborrecidos. É hora de pedir misericórdia ou não é? Aquele versículo diz assim: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que as duas coisas estão difíceis. As pessoas não amam a Deus acima de todas as coisas, e muito menos o próximo como a si mesmo. Porque como Paulo disse, também uma profecia para os últimos dias, ele disse que as pessoas amam mais os deleites desta vida do que a Deus. Então, elas não amam a Deus acima de todas as coisas. Quando ele fala acima de todas as coisas, é acima de todas as coisas. Aí você não pode colocar nada acima de Deus, nem mesmo sua família, que é tão boa. Nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nem sua mãe, nem seu pai. Mas a nossa infalível Bíblia diz que neste tempo do fim, as pessoas são mais amigas dos deleites, dos prazeres, do que de Deus. Basta olhar na igreja, basta olhar nas próprias vidas nossas. Amar a Deus sobre todas as coisas? E ao próximo como a ti mesmo? O que está acontecendo é o que Jesus disse em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e uns aos outros se aborrecerão.
Agora, você já imaginou 2 aborrecidos subindo rápido? Que tal, irmão Zé? 2 aborrecidos, 2 rixados, ainda que se fale, mas lá dentro, viu? E não adianta você querer mostrar que está bem lá por fora. Não vale nada isso aí. Mas lá dentro do coraçãozinho tem aquela raiz, aquele veneninho que foi ali. Uma expressão que às vezes, brincando, as irmãs gostam de falar, que eu já vi, é uma expressão engraçada, né? Ela diz assim, quando começa alguém contar uma história ali acerca de alguém, aí a pessoa fala assim, ó o veneno escorrendo. Ó o veneno escorrendo no canto da boca. É? O veneno escorrendo no canto da boca, porque está vindo de dentro. A cobra? Quando ela arma, que ela joga assim, o veneno vai junto, filho. Fica xiringa. Ela bate ali, aquelas presas vão cheinhas deles. E o que mata não é a mordida da cobra. O que mata não é a mordida da cobra. Ai, a cobra me mordeu. Não, a mordida não vale nada. O problema é, o veneno ficou lá. Porque tem cobras que não têm veneno para matar. Ela morde e não acontece nada. Mas deixa uma cascavel, uma tinga, raivosa. Nós dizíamos assim lá na Chapada do Galo. Se existe uma cobra que anda raivosa por vida, sem você falar nada com ela, sem fazer nada com ela, é a tinga. A cascavel, apesar de ser perigosa, ela é mansa. Ela não é uma cobra raivosa, ela está ali quietinha. Se você não mexer com ela, ela não mexe com você não. Certo? Agora, perigoso. Mexer com ela avisa, ela é tão boazinha que ela... Por favor, não trisque em mim. Tem gente que é assim, irmã Maria. Por favor, não trisque em mim. É bom você se afastar mesmo. Cai fora dali, rapaz. Então, ela não é tão perigosa. Agora, a tinga. Para cá nós chamamos esse nome. Eu não sei se para outro lugar ela tem outro nome. A gente conhece ela aqui nessa região. A tinga, você não precisa cutucar ela para ficar com raiva. Tem uma coisa, ela não avisa nada. Ela simplesmente anda com raiva, com ódio. Qualquer vacilo teu, ela te pega e tu já era, filho. Ela não tem chucainho para te avisar, não. Então tem gente que é assim também. Vive odiado por vida. Não tem paz. Não tem nada que aplaque aquilo. É ressentimento por cima de ressentimento. É ódio, é raiva, é rancor. É tanta coisa. E na hora que abre a boca, é veneno puro. Eu penso que foi por isso que João Batista e Jesus comparou aqueles religiosos com cobra. João Batista, ele não conheceu cobrinhas, ele conheceu serpentes perigosas no deserto. Muito mais venenosas. João Batista, que viveu no deserto 30 anos, ou mais ou menos ali 20, ele saiu com 12 anos, 9, parece que 9 anos.
e voltou de lá com 30. Então ele viveu bastante tempo no deserto. Certo? João Batista conhecia o que era uma víbora. Como ela andava. E quando ele viu aqueles homens se aproximando, ele disse: é o andar de uma cobra que eu vi lá no deserto. É o mesmo? Porque ele viu muito aquilo. Ele conhecia as características de uma víbora, de uma serpente. E quando ele ouviu aqueles homens falar, ele disse: são serpentes mesmo. Jesus também disse isso. Ontem, interessante, ontem eu vinha do Poção com a Nube. Meu Deus, olha como é que está a situação. Isso tudo é Hollywood. Aí a pessoa diz: mas irmão, mas Hollywood não é nos Estados Unidos? Irmão, está em toda a terra. Viu? Hollywood foi só a capital, o trono, o quartel-general dele, para espalhar. Aí eu vinha lá do Poção, ia subindo uma menininha, mais ou menos desse tamanho, viu? Bonitinha, já sensual. Mas sensual não era a maneira que ela estava vestida, era a maneira que ela estava andando. Meu Deus, eu falei: Núbia, tu viu o andar daquela menina, daquele tamanho, com um shortinho apertado? Não, ela ia rebolando mais do que qualquer um, não precisou de salto alto para cascavelar. E eu falei assim: misericórdia, Senhor, quando essa sujeitinha crescer mais. Olha, o que tem de adúlteros, neste Éden de Satanás não é brincadeira, porque uma das armas que ele tem é provocação. Provocação. Ele ungiu a parte feminina desse tempo do fim para ser, vestir, andar de uma certa forma que é uma tentação, é uma atração terrível para o adultério. Porque presta atenção, irmão, existe o adultério pelo ato, certo? O adultério pelo ato praticado. Que é aquele que uma mulher casada, ou um homem casado, tem com outra mulher, ou com outro homem. O ato, adultério por ato, era este que era válido no Velho Testamento como adultério. Somente este, era o ato. E se alguém fosse pego no ato, adulterando, era apedrejado. Mas quando Jesus veio, ele disse: quem atentar para uma mulher e em seu coração a cobiçar, a desejar, já adulterou com ela. Já cometeu adultério. Então existe um adultério pelo ato e pela cobiça. Sem nunca nem conhecer aquela mulher, ou aquele homem, ou aquela pessoa, a pessoa é um adúltero e uma adúltera. E diante de Deus no tribunal vai ser julgado, condenado por adultério. E aquela pessoa vai chegar, aquela mulher, vai chegar diante de Jesus e diz: mas eu fui fiel ao meu marido. Eu nunca traí meu marido. Eu estou sendo condenado por adultério. Eu nunca fiquei com outro homem. E Jesus disse: mas você fez quantos homens te cobiçarem. A maneira que você se vestiu, se postou, se mostrou, é uma provocação sexual. E a maneira que as mulheres estão se vestindo hoje
é uma provocação sexual, é um incentivo ao adultério. Repito, adultério não é ato somente, é cobiça. Quem olhar e cobiçar já adulterou, e aquele homem será julgado por adultério e a mulher também, porque a culpada dele ter cobiçado foi ela. Aí vem as ideias, as pessoas dizem, é só não olhar. Sei lá, irmão, eu fico assim, eu estou tentando me controlar. O mundo olha, a Bíblia diz, os olhos estão cheios de adultério. Porque o mundo, as mulheres estão cada vez mais provocantes, sensuais. É uma provocação sexual, aberta, livre. E ainda tem, não é só aquelas do mundo não, ainda tem aquelas da moda evangélica, que muitas delas não usam calça, porque a calça, ela demarca o corpo, é uma provocação. Além de ser uma abominação diante de Deus, uma mulher colocar roupa de homem, ela excita, porque ela demarca aquele corpo da mulher, e ela, estando de calça, andando, mas ela está mostrando a forma do seu corpo. Isso é uma incitação também. Mas tem aquelas que não usam calça, mas elas cortam a saia. Elas usam um pedaço de saia. Aliás, elas não usam saia, elas usam um pedaço de saia. E o diabo diz, tá bom, eu vou inventar aqui uma moda evangélica de Hollywood, para que as irmãzinhas possam comprar e vestir. Para elas deixarem de ser cafona. Para elas deixarem de parecer com velha, para elas deixarem de usar essa saiona longa, eu vou colocar um pedaço de saia nelas. Ah, que elas não querem usar calça, eu vou dar um pedaço de saia. Eu vou dar um pedaço de blusa, eu vou tirar mais do pano aqui para também mostrar o seio. O que você pensa que o homem cobiça só a parte de baixo? Cubra seus seios. Não use roupa decotada. Um conselho. Para aparecer os teus peitos. Teus seios foram dados para você amamentar seus filhos, não para ser usados como instrumentos sexuais. Deus não deu os seios para a mulher para serem usados como símbolo sexual, mas como uma mamadeira para os filhos. Para alimentar, para criar filho, dar leite, não foi para... Mas é usado, e tem elas que turbinam. Tem umas roupas tão desgraçadas, que é só uma linha que usa aqui. Você vê tanto pela frente como de lado, de todo jeito. Agora me diga se isso não é uma provocação, se isso não é incitação ao sexo, à imoralidade, ao adultério. E me diga se isso não vai ser levado a juízo e condenado por adultério, tanto ela como aquele que cobiçou. Os dois serão culpados.
Ah, eu nunca traí meu marido, nunca fiquei com outro homem. Mas olha a maneira que você está aí, com o rabo de fora, filho. Você acha quantos homens cobiçaram você? Quando você passa, senhora. Olha para a mulher do fulano, é gostosona. Pronto. Agora eu vou perguntar para a igreja, meus irmãos. Foi o que Jesus falou? Então está dito. Por isso que nossas irmãs se vestem assim. Não com saco velho. Eu não estou dizendo para você parecer uma velha. Porque tem gente que diz, agora eu vou me vestir de qualquer jeito. Desde que esteja com saco velho. Não é assim não. Vista-se bem, decente. Compre roupa boa, bonita, mas decente. Entende, minha irmã? Use roupas boas, bonitas, naquelas paninhas que demarca, viu? Que fica parecendo, desculpa a expressão, a calcinha. Tem uns paninhos velho de, como é que, eu não sei o nome de pano, não, uns paninhos velho mole, fininho, velho. É longo, mas está mostrando demarcado, está mostrando a parte íntima lá, a calcinha, a marca da calcinha. O sutiã. Ei, tem pano melhor. Aí vem a desculpa que também existia no dia do profeta. Ô irmão, mas não vende mais assim. Tem máquina de costurar e tem pano. Aí eu vou lá no 20. Eu vou lá na loja tal. A gente só encontra a roupa desses paninhos. Vai numa loja de tecido, compra pano bom. Me peça um Pix. Eu te dou R$10. Ai, meus irmãos. Mas não é desculpa não para andar se mostrando, se exibindo. Olha, irmão, é sério esse negócio. Esse negócio aqui. Eu vejo muito pregador dizendo, eu não vou pregar falando de roupa mais. Eu já vi até pastor da mensagem falando isso. Não é mais tempo de falar falando de roupa e de cabelo. Pois vai, deixa, meu filho, para você ver. Como tem os cabrinhos aí dentro da igreja, estão tudo de cabelinho fofo aí, usando coisa, rapando aí a sobrancelha. Virando afeminados. Fala não, para você ver. Se não aparece, saia bicuda para todo lado, racha, pedaço de saia, pedaço de pano, pedaço de tudo. Que coisa feia, seja bonita, irmã. A coisa decente, bonita, existe isto. Faça isso brilhar para a glória de Deus. Seja uma glória para Deus. Não seja uma... que isso. Não faça parte desse Éden satânico. E os homens também, viu? O diabo sabe, não é só as mulheres não. A gente fala assim porque é a maior atração que existe. Não existe atração mais do que a parte feminina. É queda na certa. Cai que rola o homem. Não adianta o cara dizer, eu sou macho, eu sou... É nada, rapaz. Tu cai facinho para uma mulher. Não adianta não, o cara esticar o beiço, o pescoço e dizer, não acontece comigo porque eu sou homem. Vai, bonitão. Eu tenho visto Satanás destruir ministérios. Viu? Grandes homens pastores que atraíram multidões, foram derrotados por uma mulher, por um adultério. Sansão, que homem poderoso. Uma mulher derrubou ele. Filisteu não derrubou ele. Muro de bronze não derrubou ele. Leão não derrubou ele. Pegou e rasgou no meio. Eu sou forte.
O Espírito de Deus está sobre mim. Eu sou homem de Deus. Trancaram ele lá, ele chegou, arrancou o portãozão de bronze, jogou nas costas e subiu uma serra. Uma montanha, jogou lá em cima. Sou forte. 1000 filisteus, homens com armas, escudos e armaduras. Ele olhou, pegou uma queixada velha de jumento e pá, e derrotou. Deu! Forte! A Dalila foi e passou a mão na cabeça dele e ele caiu. Não, fulano é pregador, fulano é homem de Deus, fulano é isso. Eu vejo cada coisa. Ontem eu estava vendo algo que aconteceu. Um pregador que arrastou muita gente, estava lá com uma amante. Com uma amante. Cuidado, meu irmão. O Éden de Satanás é perigoso. Mas tem uma coisa. Se nós confiarmos em Deus e obedecermos sua palavra, porque eu volto a dizer, o salvo ele obedece. O salvo. A mulher que é salva, ela obedece à Bíblia. A mulher salva não corta o cabelo. A mulher salva não usa calça. A mulher salva não usa pedaço de saia. A mulher salva, ela obedece à Bíblia. O homem salvo obedece à Bíblia. Aí o diabo diz, não, as mulheres, eu tenho Hollywood da parte... E eu vou colocar uns homens lá para poder fazer também a influência para eles. Qualquer modinha que saia aí de um famoso, todo mundo quer usar. Quem lança moda? O rei da moda. E o mundo tem seus deuses para olhar. Tem o Deus do futebol, o Deus da música, que são astros, que são estrelas, que são influências, que são ídolos, para as pessoas olharem e copiar aquilo. Por que não olha para Jesus? Nosso astro é Cristo. Ele é a estrela da alva, estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Olhemos para como era que Jesus se vestia, irmão. Irmão, lá naquele tempo lá da Judéia, lá eles vestiam aquelas roupas, porque é da região dele lá. Mas se Jesus vivesse aqui, no Ocidente, a pessoa, você imaginou Jesus entrando numa lojinha, comprando uma calça lá, toda rasgada no joelho? O que vocês acham, irmão? Ou eu estou errado no raciocínio? Se Jesus viesse aqui para o Ocidente, pessoalmente, e ele entrasse numa lojinha para comprar uma calça para ele estaria lá, olhando para aquela calça rasgada no joelho, esfiapada para cá e para lá. Você acha que ele faria isto? Ou ele compraria uma camisa com uma caveira na frente? Caveirona. Olha, eu achei bonita essa caveira. Pensa Jesus comprando uma camisa com uma caveira. Eu prometi me esforçar. Eu fico assim, às vezes eu vou ver de novo a mensagem, né? E eu fico, por que eu fico achando graça? Se a coisa é tão séria. Oh, meus irmãos, esta é o Éden que nós estamos vivendo, é isso aí, é para matar. Então, existe o adultério por ato e o adultério por cobiça. Esse é
tem mais do que pelo ato. Se existe muito adultério pelo ato, mais são os adúlteros pela cobiça. E aí existe outra classe de adultério, dos quais esses naturais são a sombra. O adultério espiritual. Isso acontece com aqueles que são crentes. Porque qualquer amizade de um cristão com o mundo, entendido bem, o cosmo, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é de Deus, a Bíblia chama de adúltero. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, convivemos com pessoas do mundo, mas não podemos nos moldar com o mundo. Dá para entender? Porque Paulo disse assim, olha, se fosse para nós não conviver, era melhor nós sair do mundo. Porque você convive todo dia. Não é isto que a Bíblia mostra. Por isso Paulo disse em Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O cristão, você deve ter em você algo que seja mais forte, para não ser moldado por quem você se relaciona. Porque muitas vezes o relacionamento com certa pessoa, se aquela pessoa tem algo mais forte do que você, você vai ser puxado para ser moldado em um certo caráter, uma certa atitude igual àquela pessoa. Você até apanha no espírito daquela pessoa, você começa até a falar igual àquela pessoa. Até falar igual. Anda igual, começa a vestir, admira, olha que lindo, suporte, vou fazer também. Você já prestou atenção que estão vivendo uma era de cópias? Esta é uma era de cópias. Quase não tem uma pessoa original, mesmo que seja ele mesmo, sem copiar nada de ninguém. E não foi isso que Deus criou para ser. Deus te criou com uma digital única. Ninguém tem digital igual a tua. Você é único. Embora tenha alguém que tem um olho parecido com o teu, mas não é os teus, é diferente. Deus te deu um caráter diferente, Deus te deu uma natureza, por mais que exista 30 bilhões, se tivesse 30 bilhões, trilhões de pessoas, o teu caráter, tua natureza, teu espírito é um. Você já pensou nisso? Deus não copiou não, Ele criou. Aleluia! Deus não copiou não, Ele criou cada coisa. Veja Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, falando da fé, ele diz,
pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra, e que aquilo que existe não foi feito do que é aparente. Você entende isso aí? O que existe não foi feito do que é aparente. Deus não estava ali olhando para uma coisa para fazer, não. Ele criou um pé de melão, não copiando de outro, melão. Ele criou um pé de melancia. Ele criou uma árvore de pinheiro. Ele criou ali uma árvore de abacate. Não copiou de outro abacate, não. Ele criou um gato, um cachorro, uma galinha, um pato, um cavalo, um boi. E ele foi criando. O único ser que não é uma cópia, porém é uma imagem. Amém. Entende? É o homem. Todas as coisas que Deus fez não foi copiando de nada, mas o homem diz: eu vou fazer parecido comigo. Eu vou fazer a minha imagem e semelhança. Porque é meu filho, tem que parecer com o pai. Amém. Mesmo sabendo que as coisas naturais, elas representam, tipificam as espirituais. E o profeta disse: se você vê uma árvore morrendo aqui na terra, lembre-se, em algum lugar há uma árvore que não morre. Mas o que ele estava falando disto? Uma parábola. Se você vê uma pessoa morrendo aqui na terra, em algum lugar há uma pessoa que não morre. Amém? Se há uma árvore que perece, há uma árvore da vida. Não pensa que essa árvore da vida é uma árvore mesmo, pé de pau. É Cristo, é Jesus. Amém? Eu só li um parágrafo, foi. Misericórdia, e o plano era ler ela todinha. Por isso que eu cantei só 2 hinos. Eu vou cantar só 2 hinos, porque eu vou ler a mensagem. Ai, 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 obrigado, Senhor. Deus te abençoe, irmão. Eu creio que de alguma forma Deus nos ensinou alguma coisa aqui. Amém? É sério, eu queria mesmo ter lido toda aqui, porque ela é pequena, não é grande, tão grande assim. Mas, se eu vou cantar só 2 hinos, eu vou direto para a mensagem. Mas essa é a condição, viu? E nós, como pessoas que têm crido, sabemos que Deus é Deus, que Ele guarda, que vela sobre a sua palavra para cumprir. Sabe o que é velar? É cuidar. Como dizer assim, Deus vela por mim. Ele cuida de mim. Deus vela por sua palavra. Ele cuida de sua palavra para cumprir, para fazer o que Ele disse que era para ser feito. A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo pelo qual a falei. Então, esta é a infalível e imutável palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar por aqui. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos guarde deste Éden de Satanás
e que nos leve para o seu Éden restaurado. Amém? Porque Deus tinha um Éden perfeito, o diabo veio, perverteu tudo, estabeleceu o seu Éden, mas Deus vai trazer o seu Éden de volta novamente. Eu quero estar neste Éden de Deus. Amém? Estamos indo para lá. O Éden restaurado. Mas, enquanto estiver aqui na terra, nós temos que saber, estamos vivendo neste Éden satânico. E só Deus para nos guardar de tudo. A guardar nossos filhos. Eu fico pensando muito nos nossos filhos. Nossos jovens, nossas crianças. Crescendo aí, se não tiver uma base, pelo menos, feita ali de ensinamento sobre Deus, sobre os princípios da Bíblia. Cada pai, cada mãe deve, pelo menos o básico, se não tem muito entendimento das coisas, pelo menos estruturar seu filho, sua filha, na palavra. Porque esses são os princípios corretos de Deus, de uma família, de um ser humano, de uma pessoa. É conhecer a Deus. Não é conhecer só aquele Deusinho que passa a mão, é conhecer um Deus que é justiça também, que é juízo, que é misericórdia, que é bondoso, mas também que pune o pecado. O exemplo está acontecendo no mundo. Viu? Vamos ficar de pé. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu fico pensando, me lembrando do José, olhando para o José, Natanael, eu fico pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia deles. Eu não sei, né? Eu não sei se Natanael, se José vão, pela graça de Deus, posicionar-se pela verdade, por Deus. Eu não sei, mas eu encomendo eles a Deus. Meu desejo, minha oração é que eles sirvam a Deus. Mas eu não sei. Eu não sei. A Esther, a Isa, eu não sei. Eu simplesmente encomendo a Deus. Oro, entrego. A gente faz o que pode. Incentiva a ler a Bíblia, a ler as mensagens. Para criar um caráter. Né? Que Deus preserve nossos filhos. Né, irmã Tati? A Duda, que está aí crescendo também. A Jade, né, Jade? Sirvam a Deus. Né? A Laura. Né, Laura? Deus abençoe a Cecília, que vai crescer aí. Amém? Possam servir ao Senhor. A Aninha se torna doutora, mas serve a Deus, viu? Amém, irmãos? Pietro, nunca desista, filho. Aconteça o que acontecer. Viu? Se o inimigo vier te dar uma rasteira, se cair, o que acontece? Jesus ainda está com a mão assim para te levantar. Qualquer pessoa, né? Não é só jovem não, qualquer idoso, velho também, o diabo também passa rasteira. Hã? Opa! Passa outra nele, né, irmã Zete? Amém. É isso mesmo. Jesus vai lá e levanta e passa uma rasteira nele. Então que Deus vos guarde, irmãos, nesse tempo, né? Viu? Então os demais aí, Davi, os outros meninos, né? Levi está tentando fazer sempre alguma coisa aí no canal, postar algum pedacinho de vídeo, alguma coisinha. Ele deseja, né? Ele tem grande esforço para fazer isso. Deus abençoe ele, né? Amém? Ele às vezes vai lá depois e
assiste o culto, corta ali um pouquinho, ele me manda, eu posso postar isso, né? Porque tem coisas que eu falo que eu não deixo ali na pregação, porque às vezes causa coisa, eu não gosto disso não, né? E sai aqui na hora do culto, mas aquelas partezinhas boas, né? Aí o Levi vai e manda e diz, posso postar esse pedacinho? Aí eu analiso, posta, filho, pode postar isso daí, não vai fazer tanta, eu já tenho sido tanto ferroado, né? E aí, é ruim pra gente, mas essas coisas são boas. Aí ele cria lá uns postozinhos, ele está fazendo, para divulgar, para evangelizar, né? Ele estava planejando aí fazer um negócio aí numa rede social, para a igreja, para postar, para divulgar ainda mais, né? E eu falei, ó filho, faça em nome de Jesus Cristo. É um desejo, é uma maneira que tem, viu? Paulo disse isso, ele disse, olha, por todas as maneiras, né? Poder evangelizar. O que é evangelizar? É pregar? Não. Pregar é pregar, evangelizar não é pregar. Evangelizar é você conversar com as pessoas acerca de Cristo. É você levar a elas um convite. Tem gente que diz, olha, fulano me evangelizou. Como que ele te evangelizou? Ele foi lá e me convidou a vir à igreja para ouvir a palavra, ou ele falou uma palavra para mim, conversou comigo, ele me evangelizou. Isso aqui é pregação, é ensino. Evangelismo é outra coisa. E existem várias maneiras de evangelizar. Várias, né? Existe aquela do folheto que você vai e entrega para a pessoa. Existe aquela que você vai e conversa com alguém. Aquele convite. Aquilo que você posta em suas redes sociais. Você se exibe tanto, né? A gente gosta de se exibir nas redes sociais. Por que não faz um post do Evangelho? Todos os meios. Use, né? Use. Deus usou o rádio, Deus usou a TV, Deus usa a internet, Deus usa tudo que for colocado para usar. O que é que tu tem na tua mão, disse o profeta. Muita gente tem um celular na mão, mas não para evangelizar. Não usa isso para evangelizar. Ele acha que isso não é um meio também. Todos os meios poder chegar a salvar alguém. Né? Amém? Então use o que você... Então eu fico muito feliz com a atitude do Levi, né? E essas irmã Júlia, outras que trabalham aí, os irmãos que... o irmão Roberto, que está na frente desses jovens aí para evangelizar, que Deus ajude, né? Grandemente. Aliás, ele está de aniversário também, né? Quantos anos, irmão Roberto? Olha, cadê a Gisele? Completou 17 anos, irmão. Não. Mas ele foi para casa? Então eles estão aí também. Foi ontem? 17 anos, né? Dia 10. É 10? 11. Meu Deus, como eu estou atrasado. Hein? Hoje é 12. Então, quase dava certo para casar também, né? Eu casei dia 7 e 8, né? 7 no cartório, dia 8 na igreja. E ele no dia 10 e 11 na igreja, né? 17 anos de casado. É uma vitória, né, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem alguém mais aniversariando aqui de casamento? É bom lembrar do Senhor, agradecer ao Senhor por isso. São vitórias dadas. Amém? Então Deus abençoe o irmão Roberto, irmã Gisele, a família, que dê 170 anos de casado. Amém? Amém, irmão? Ele falou baixo, né? De irmão, 170 anos de casado. Pois eu quero viver com minha esposa no milênio. Quero viver com minha esposa na eternidade. Viu? Tem mulher que não quer levar o marido dela, não. Eu me livre. O marido levar a esposa, essa daí eu quero nem ver lá. Não, mas o que Jesus uniu, Ele não uniu só aqui. O que Deus uniu, não uniu só aqui. Viu? Lá não haverá marido, mulher, casal, mas haverá irmãos e irmãs, mas porém aquilo estará ali lado a lado. Amém? E no milênio, homens vão viver com suas esposas, felizes, 1000 anos, ao lado de Cristo.
Glória a Deus. Isso é grande, irmão. É grande. Em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe os irmãos que assistiram. Irmã Jacileia, irmã Rosália Marques, a irmã Sandra Pinheiro, né? Irmão Jacó, irmã Rosilene Barros. Pede oração, né? Oração pelo irmão Josimar, né? Lembre de orar pelo irmão Josimar. É oração pela nora da irmã Rosilene, que está no hospital para ter bebê. Que Deus ajude o parto, né? A irmã Nazinha, o irmão Roberto Eloy, que está aqui, mas está aqui também. É bom estar em todo lugar, né, irmão? Glória a Deus. E a irmã Francisca também, né? A irmã Neuza, irmã Albertina, Marileia Alves Góes, cada um. Eu sempre peço, olha, não só aqui na igreja, mas em casa. Quando você for orar, lembre-se, né, de orar pelos nossos queridos necessitados. Eu oro por mim às vezes, mas eu oro mais pelas pessoas. Às vezes eu deixo eu por último mesmo, por último. Tem vezes que a gente está tão agoniado que a gente coloca logo a gente na frente. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Vai pedir misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas muitas vezes eu deixo eu por último, mas eu fico pedindo, orando. Não estou dizendo isso para ser, Deus me livre disso, né? Mas que cada um de nós possamos fazer, lembrar uns dos outros. Amém? Deus te cure. Pai Celestial, perdoa nossos pecados e nos ajude, Senhor. Enquanto vivemos aqui nessa terra, nós precisamos do Senhor, da Tua ajuda em todo sentido, Pai. E se por vezes, ó Deus, nós temos nos juntado aqui, ou eu tenho falado algo que não tem agradado aos Teus olhos, que o Senhor desfaça isso pelo Teu sangue, mas que aquilo, Pai, que saiu para benefício da igreja, de todos nós, que o Senhor confirme, Senhor, pois é a Tua palavra. Ajude, Deus, nós reconhecemos a grande necessidade desta hora. A grande necessidade desta hora é termos sentimento verdadeiro, Senhor, de uns para com os outros, mas principalmente para contigo, de colocar o Senhor em primeiro lugar, de amar o Senhor acima de todas as coisas e de amar o próximo como a nós mesmos. Cumprir isto, Pai, requer a nossa devoção, se humilhar diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer isto em nossas vidas. Tuas mãos poderosas alcançam aquilo que nossas mãos não podem alcançar. Eu te peço, Deus, por todos aqueles que pediram oração nesta manhã, todos os nomes que foram falados, no nome de Jesus Cristo, Pai, que as tuas mãos estejam postas sobre cada um deles, que a misericórdia e a bondade do Senhor possa, Senhor, nos ajudar, assim como tu tens demonstrado o teu poder, a tua graça maravilhosa, sobre todos nós, todo esse tempo. Ajuda, Senhor, dá força necessária para continuarmos a batalha da fé, continuarmos lutando e sempre olhando para o Senhor, porque é o único que realmente tem, que é verdadeiro. Ó Pai, que pode socorrer é o Senhor. Ajude, Senhor. Mais uma vez agradecemos por esta manhã, pela palavra que foi expressada. Creio, Pai, que está de acordo com o que está escrito. Eu não vi nada contrário à Tua palavra, Senhor. Se há, que o Senhor possa nos mostrar. Mas eu creio que tudo estava de acordo com a Tua santa palavra, Senhor. Pois Tu sabes
Isso não veio da minha própria mente, eu não tenho isto, eu não sou capaz, Senhor. Ajude cada um, ó Deus, e dê força necessária nas horas difíceis, de tribulação, de angústias, de lutas que passamos nesta vida. Pessoas que estão enfermas, irmão Josimar, irmã Francisca, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, e ajude. Essa pessoa, essa moça que está no hospital para ter esse bebê, que o Senhor ajude, Pai. A nora da irmã Rosa, que o Senhor ajude. É uma hora em que uma vida pequena está vindo ao mundo. Deus, tenha misericórdia desta vida pequena. Está vindo para um mundo que está da maneira que está. Deus, mas Tu podes guardar, Senhor. Assim como todos nós, nossos filhos, nossas crianças, nossos lares, nossas casas. Oh Deus, nos ajude. Fortaleça, Pai, abra as portas de facilidade para Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe, irmão. Vão em paz, no nome de Jesus Cristo.